poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Começamos mais um programa agora, em poucas palavras. Eu sou Nadson Matias, apresentador deste programa, junto comigo nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos. Como vai, pastor? Tudo bem, Nadson, querido ouvinte, obrigado pela sua audiência. Segundo recentes pesquisas divulgadas na imprensa nacional, pastor, e também mundial, a Suíça é o país que, segundo os dados revelados, é o primeiro país no quesito felicidade. O Brasil está em 16º lugar e o Togo, país africano, ocupa o último lugar no ranking da ONU no que diz respeito à felicidade. A reportagem de uma das revistas de circulação nacional destaca o seguinte: você quer ser feliz? Vá para a Suíça. Então, mas o que é felicidade? A passagem está cara demais. Pois é. Já vai trazer infelicidade, só saber que não dá para pagar a passagem. Mas o que é felicidade? Ela pode ser medida por uma pesquisa. É sobre felicidade e infelicidade que o programa de hoje vai falar. Pastor Augusto, pois é, e agora? Não somos tão felizes como os suíços, mas não tão infelizes quanto o país que está em último lugar nesse critério. É isso mesmo? Ou seja, será que as pessoas da Suíça são mesmo felizes e os togoleses são mesmo os mais infelizes da Terra? Como é que a Bíblia encara essa questão da felicidade? A felicidade do ponto de vista bíblico não está ligada a bens materiais, né? Segurança social ou a possessão de propriedades e, enfim, uma boa aposentadoria, não, ou conforto, não. Na verdade, aqui eu estou pensando no Salmo 32, que fala sobre a felicidade. Foi um salmo escrito por Davi. Ele diz assim: feliz é o homem cujas transgressões são perdoadas, cujo pecado é coberto. Feliz o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade nenhuma e em cujo espírito não há dolo. E eu me lembro também das palavras de Jesus lá no Sermão do Monte. Diz bem-aventurados, mas literalmente quer dizer felizes, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os humildes de coração, porque verão a Deus. Então, do ponto de vista bíblico, a bem-aventurança, a felicidade, não está atrelada às questões materiais, embora, é claro, a própria Bíblia admite que Deus nos concede bênçãos materiais como uma espécie de conforto, uma espécie de alegria aqui nesse mundo, né? Uma espécie de cortesia dele para nós aqui nesse mundo, né? Mas a Bíblia sempre é muito clara quando ela procura desatrelar a questão da felicidade aos bens materiais. Tá? Há uma passagem lá na carta aos Filipenses, no final dela, em que o apóstolo Paulo diz: aprendi a viver contente, isto é, feliz, em toda e qualquer situação. Tanto sei ter em abundância, como também sei passar necessidade. E, olhando para a experiência, nós vamos conhecer pessoas que são pobres, mal ganham o suficiente para viver e pagar as necessidades básicas da vida, mas manifestam um contentamento, uma alegria interior, uma paz que dá inveja a muito milionário andando de carrão aí, não é? Então, essa reportagem, quando ela vai medir o grau de felicidade, ela deve ter definido felicidade em termos de qualidade de vida, né? Então, aí sim, se você for definir felicidade em termos de segurança, ausência de violência, nível de educação, a qualidade da moradia, a qualidade do transporte, tipo de comida e tudo mais. Ciclovia, como você gosta. Então, sim, né, a Suíça e outros países avançados aí estariam e estão, né, no topo da lista. E, por conclusão, né, óbvia, né, os países subdesenvolvidos, onde tem muita pobreza, muita miséria, seriam os países mais infelizes. Eu só acho que o critério é equivocado, porque atrela felicidade somente à questão dos bens materiais. Tem gente rica, mas totalmente infeliz, deprimida, gente rica, milionária, que mora na Suíça, que comete suicídio também, embora, é claro, o índice seja menor, não é? Mas existe também. Como diz o adágio popular, o dinheiro não compra felicidade, embora compra um monte de coisa que deixa a gente feliz, né?
ou alegre e tudo mais. Mas a essência realmente da felicidade, ela passa pelo relacionamento da pessoa com Deus. Isso a gente não pode ignorar. Essa dimensão espiritual nossa, que é resultado da imagem de Deus em nós, ela precisa ser contemplada quando se faz um ranking de felicidade, não é? Ou seja, a pessoa tem uma consciência tranquila, ela tem consciência de que os erros que ela cometeu na vida, esses pecados, esses erros, eles podem ser perdoados. Ela perdoou a todos que o ofenderam. Tem muita gente que carrega culpa, mágoa, ressentimento dentro de palácios luxuosos, né? A bordo de BMWs e Mercedes-Benz. Tem que levar em conta, Natsan, essa dimensão espiritual. Se me permite aí uma questão, por exemplo, houve um estudo eu não me lembro agora nesse momento, a gente vai fazendo o programa e vai lembrando dessas questões, senão a gente poderia ter anotado isso antes, mas aí o ouvinte nos perdoe. Mas eu lembro que um pesquisador fazendo uma avaliação sobre as pessoas envolvidas com corrupção, que ainda que consigam bastante recursos de forma ilegal, como a gente sabe, são pessoas extremamente doentes por conta dessa consciência pesada, não ter paz. Né? E viver com medo, né? Um deles, olhando por cima do ombro o tempo todo, né? Nessa questão aí do petrolão, como a gente tem visto, um deles que não gastou dinheiro, tem bilhões, ele revelou, guardados, né, num país, na Suíça, né, nesses países aí, e que não podem gastar. Ironia, né? Não pode gastar, mas ele disse que desse dinheiro gastou 1 milhão só para cuidar da saúde. Pois é. Da situação que fica, né? Está escrito lá na primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, que o amor ao dinheiro é raiz de toda sorte de males. O apego ao dinheiro, a idolatria, a avareza, né, que é a idolatria, o fazer do amealhar fortuna a razão de ser da existência da pessoa, isso tem um preço muito alto. E quando é que a pessoa vai chegar e dizer assim, eu acho que já tenho o suficiente, né? Ela nunca vai chegar nesse ponto. Ela sempre vai querer ter mais, vai querer expandir. E nessa busca, né, por esse Deus ilusório que é Mamon, é o Deus das riquezas, né, assim que Jesus se refere a ele, a pessoa vai deixando a vida passar, o relacionamento com Deus se deteriorar, igual aquele rico insensato que Jesus menciona numa parábola, que depois de ter preenchido todos os seus depósitos, e ele olhou e disse, mas o que é que eu vou fazer agora, porque não tenho nem mais onde colocar. Onde gastar, né? Aí ele disse, bom, eu vou destruir todos esses armazéns e vou construir maiores ainda, e depois eu vou dizer para minha alma, tu tens em depósito muitos bens para toda a vida, come, bebe e regala-te. Para toda a vida. Para toda a vida, né? E Jesus disse, louco, essa noite te pedirão a alma, e o que tens preparado? Para quem será? Ou seja, ele pensava que a felicidade estava atrelada aos seus armazéns, mas na hora da morte, quando nós deixamos tudo que amealhamos ao longo da vida e nos encontramos nus na presença de Deus, é aí que o que é verdadeiramente feliz vai se manifestar. A verdadeira felicidade, então, vai ser poder naquele dia dizer, Senhor, eu sou de fato um pecador, mas Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, nele está a minha esperança. E vai ouvir da parte de Deus, entra no gozo, na alegria, na felicidade do teu Senhor, no reino que está preparado desde a fundação do mundo. A gente tem, como a pesquisa reverbera, dizendo que então a felicidade está aliada ao fato de se ter bens, não que seja errado ter conforto e claro. tudo, obviamente. Mas ela faz essa, você é feliz porque você está bem, tranquilo, está tudo dando certo. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho para os nossos ouvintes como é que a gente alia isso com aquilo que Tiago diz lá no primeiro capítulo, versículo 2, ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou felicidade, o passardes por várias provações. Como é que a pessoa pode ser feliz e, por motivo de grande alegria, passar por provação? Isso. Se você continuar a ler a passagem, você vai ver que o verso seguinte diz assim, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez consumada, produz a experiência, ou a perseverança.
Ou seja, Tiago dá a razão pela qual os cristãos deveriam sentir alegria no meio das suas mais variadas provações. É que o cristão tenha consciência de que o sofrimento aqui nesse mundo é didático. Ele vem da parte de Deus, ou é permitido por Deus, com o objetivo de construir caráter cristão em nós, de moldar a nossa personalidade marcada pelo pecado, de mortificar a nossa natureza pecaminosa e de fazer e de nos exercitar naquelas virtudes que agradam a Deus, como paciência, perseverança, humildade, dependência de Deus e, finalmente, a fé. Fé aqui é você continuar a confiar em Deus, mesmo quando tudo está errado. Então, quando eu sei que os meus sofrimentos, eles não são aleatórios, eles não são randômicos, eles não são capricho de um Deus cruel, mas são correções de um Pai amoroso que tem como objetivo me preparar para o seu reino celestial, então, no meio de todo aquele sofrimento, há um deleite íntimo em saber disso, de que estas coisas um dia vão passar e que elas serão usadas para o meu bem e para a minha felicidade eterna. É nesse sentido que o cristão se regozija no meio dos sofrimentos. Ok, há muito mais o que falar, eu estou aqui na ponta da língua, algo que podia destacar um pouquinho mais, mas eu sei que o nosso tempo não vai ser possível. De qualquer maneira, acredito que já foi bem respondido essa questão da felicidade aliada a crer em Cristo como nosso único e suficiente Salvador e crer que Deus está no controle de todas as coisas. Nós vamos ouvir uma música e daqui a pouquinho a gente está de volta. É bom viver, estar completo e ser feliz, falar de amor e ouvir de perto o que Ele diz. Olhar bem alto, os pés no chão, a paz de Deus no coração. Tão bom viver, seguro em suas mãos. Só quem conhece a Deus vai muito mais além. Tem sempre o seu amor quando a tempestade vem. Só quem conhece a Deus vai muito mais além. Tem sempre o seu amor quando a tempestade vem. É bom viver, estar com Deus é ser feliz. Reconhecer, andar e crer no que Ele diz. Olhar bem alto, os pés no chão, a sua. Bem, chegamos ao final de mais uma edição do programa Em Poucas Palavras, que hoje falou sobre felicidade. E a pergunta é: você é feliz? Mesmo sem morar na Suíça? Ou morando? Claro que não tem nenhum ouvinte aqui, eu acho, né? Você não sabe. Pode ser com tanto imigrante, gente chegando daqui para lá, fugindo, quem sabe, dessas situações de dificuldade em seus países, né? Pensando, bom, agora eu vou ser feliz no Brasil. Será? Né? E vai ser feliz só por ter mudado para o Brasil? Né? Ou mudar para a Suíça? Né? Enfim, fica aí as nossas perguntas. Continue em contato, nosso WhatsApp 62 81 17 29 86, esperando a sua mensagem. Pastor Augusto. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência e até o próximo programa. Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Nadson Matias. Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.